Bem-vindos ao nosso podcast da mesma mãe e do mesmo pai. Virava uma musiquinha, não era? Ai, não, no podcast passado eu fiz corneta. Atenção, senhores passageiros, para mais um voo com destino à sua consciência. Esse voo faz diversas escalas. Pode se preparar. Aperte os cintos, porque haverá muita turbulência. Em caso de desespero, as máscaras de oxigênio cairão sobre as suas faces. Mas como você estará desesperada, você não conseguirá pôr as máscaras. Ai, meu Deus, veio motivada ela hoje como comissária de bordo. Eu adoro. Não é uma hora coisa cantora, outra hora é comissária de bordo. São várias as profissões aqui nessa família. Exatamente. É sobre isso. Eu acho bonito, eu acho lindo. Seria? Não, mas eu acho lindo. Talvez até seria, mas eu tenho preguiça de aprender novas línguas. Então, é verdade, tenho. Era mal, né? Então já não posso, né? É mais só por isso. Fazer tipo voos no Brasil, nacionais. Voos, olha, boa. E daí não sei se eles aceitam. Pois é, Né? É capaz, exato, né? Acho que é obrigatório. É obrigatório falar pelo menos o inglês. E não, essa pessoa não fala inglês. Também. Tá chegando ao fim, eu não posso deixar, não é? Estamos aqui felizes e alegres, mas a verdade é que eu tô triste. No fundo, há uma tristeza na minha pessoa. Porque nós vamos, mas voltamos. Tá bem. Mas eu fico triste na mesma. Pronto, tá bem. E eu tenho Acolhe. Que reconhecer, tenho que reconhecer os meus sentimentos, né? E eu fico triste por essa pequena, ligeira pausa. Mas voltaremos muito mais lindas, maravilhosas e muito melhor, não é mesmo? Muito melhor do que aquilo que já foi. Portanto, se você não nos segue, você precisa nos seguir. Afinal de contas, vamos uma pausa, mas permaneceremos aqui com conteúdos exclusivos para vocês. Afinal de contas, nós não vos abandonaremos jamais. E até para saber quando a gente volta, assim, a pessoa tem lá o sininho ativado, aquela coisa toda, Exatamente. E tá de olho, né? Não sei vocês, mas de vez em quando eu não tô muito de olho nas coisas. E é o bom de receber a notificação, né? É tipo uma notificação de aniversário. Como eu não decoro o aniversário de ninguém, se não fosse as minhas notificações, eu não dava, né? Não era parabéns pra ninguém, a verdade é essa. Portanto, não esquece de ativar o sininho lindo, maravilhoso, para você receber todas as notificações. Mas, além desse podcast, teremos mais um. Então, não saia daí, porque na semana que vem será a nossa despedida dessa temporada. Perfeito. E nós vamos falar do que hoje? Hoje é um dia especial, te dou meu presente, você não viu nada igual. Olha só, menina. Não? Ok. Começamos com a comissária, passamos para a cantora. Isso, agora sabe que eu sou uma pessoa polivalente? Sou uma pessoa polivalente, assim, profissão mesmo, né? Eu tenho poucas, mas várias. Aqui só tem uma, eu tenho várias. Formada, por formação. Mas a verdade é que eu já fiz muita coisa na vida. E ainda faço. Tirou as palavras da minha boca, eu já ia falar. E ainda faço. Sabe fazer. Mas me formei em muita coisa mesmo, sabia? Sabia. Como eu sou da mesma mãe e do mesmo pai, eu sabia. Comigo agora. Eu buguei aqui entre os seguidores e você, entendeu? Não, mas você, exatamente, claramente, você sabia, mas você não sabia, então ficou sabendo nesse exato preciso momento. Portanto, sim. E então, para além de terapeuta, nesse momento eu sou terapeuta, né? Porque cada momento da vida eu sou alguém. Entende? Cada momento da vida, porque eu sou cíclica, né? Eu vou assim, sempre de acordo com a minha ciclicidade. Então, eu já fui bailarina, eu já fui formada, tô falando de formação, certo. Profissão mesmo, profissão, né? Aquilo que você leva pra vida, né? Aí eu virei, falei, quer saber? Vou virar chefe de cozinha e fui me dedicar aos estudos para ser uma cozinheira, porque eu já era uma cozinheira, então quis fazer disso formação. E então lá me formei, não é? Fiz todo um curso profissional, me formei, tenho lá o meu certificado. E agora eu sou terapeuta.
Fora manicure, que já Fora foi. tanta coisa, eu nem lembro tudo que eu já fui, tudo que eu já fiz. Cabelo, até depilação eu já fiz, nem gosto de fazer depilação hoje em dia, mas já fiz. Já tudo isso, e a muito parte da estética mais já rodou, mesmo. ela é grande. É verdade, é um negócio assim mesmo. E você? E eu a pensar, eu tô a ver o momento que ela vai fazer essa pergunta. Espero. Não, você também foi. Você também fez várias coisas, né? E eu vou contar, mas eu quero ser eu a dizer isso. Eu digo isso para várias pessoas. Não, digo para casa de... Você sabia que a minha irmã era professora do ensino fundamental? E as pessoas diziam assim, jura? A Vânia? Eu falei, sim, gente, claro que é ela, né? Entendeu? É verdade. Já fui até detetive. E atrás dos maridos dos outros. Parece que a gente tá tirando cara dos outros. Coisa do baú, é verdade, não é? Não, é isso. Mas isso eu nem lembrava. Olha, eu não lembrava disso, até que fui fazer limpeza nas coisas, e tenho, por acaso, tudo muito bem organizadinho, tudo que é curso, as coisas tem uma apostila, uma pasta onde eu ponho pra lá. E lá, desculpe o certificado de detetive, meu Deus. Você achou os casos, você achou as fotos dos... Não, só achei o certificado mesmo, porque quando vim do Brasil pra cá, não trouxe essa tralha toda. Hoje em dia já nem se ouve nem falar se que não usa, é preciso, tem internet, o povo tá filmando o tempo todo. Tem Coldplay. Tem tudo, a câmera do beijo, gente, maravilhoso. Tem tanta coisa, espetacular. Portanto, hoje em dia não é preciso. Olha, achei que eu também não lembrava, claro, adoro até hoje fazer massagem e tudo mais, mas sempre fiz mesmo o curso profissional. Especifica a massagem que você gosta. É isso, não, massagem. É melhor, desenteado, entender errado. Massagem relaxante. Isso. Não, tudo com final normal, não é final feliz. E achei drenagem linfática, não lembrava que eu fiz drenagem linfática. Eu lembrava que você fez. E acho que eu nunca trabalhei, gente. Fiz, mas nunca trabalhei. Sim, enquanto que com massagem, sim, até hoje ainda trabalho quando é necessário, quando precisa e tal. Mas não. Pois sim, portanto tem razão. Tá vendo? Você também fez muita coisa. E então, na tua última fase, da penúltima, porque agora você também é terapeuta, tá? Como eu. Mas, entretanto, quando antes disso você era professora de dança do ventre. Essa foi a professora de ensino fundamental, foi a primeira mesmo, né? Tipo, quando eu saí do meu 12º, aqui chama 12º, né? Lá no Brasil era colegial. Quando eu fiz o meu colegial, fiz o colegial magistério, que naquela altura existia, porque agora acho que já não existe mais, que é um curso profissionalizante para ser professor. Então fui mesmo trabalhar e tudo mais. Outro dia falou sobre o magistério. Sim. E aí fui dar aula e fiquei durante muito tempo. E foi engraçado, porque quando eu dava aula normal assim, eu sempre amei. Nossa, se eu dei aula aí pra você e cair esse vídeo aí em algum aluno meu, manda um oi aí que eu vou gostar. Já pensou? Já dei aula, pronto, para tantas crianças, amava mesmo isso. Eu achava que eu amava mesmo ser professora. Achava não, né? Porque até hoje eu adoro as crianças e gosto de trabalhar. Não é à toa que também me formei em educação parental hoje. Só que, como hobby, eu tinha dança, e eu sempre gostei muito da dança, desde os meus 10 aninhos, assim, quando a mãe colocou. Depois, eu achava assim, que eu gostava do que eu fazia, e eu ouvia muito aquela história do, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, e aí depois é que eu passei para professora de dança do ventre, na verdade até era professora de dança, surgiu a dança do ventre no meu caminho, e aí eu abandonei o dar aulas para dar aulas de dança do ventre, na mesma para criança na altura, só depois vieram as adultas. No começo as minhas primeiras turmas foram mesmo crianças, mas era com essa ideia, entendeu? De largar o que eu gostava, não, é isso, né? Largar o que eu estava gostando de fazer para fazer o que eu gostava, porque tinha essa crença, né? Aliás, ainda tem até hoje. Então passei aí por essa zona toda aí de profissão. É verdade. Até porque quando a gente está saindo assim da escola, né, que você faz o seu, ainda mais aqui, por exemplo, em Portugal, tem até o 12º, mas no 9º para o 10º, eles já têm que fazer a sua primeira escolha, não é como muito no Brasil, que é só no fim que a gente lá, vamos dizer, vai escolher para onde é que você quer. Sim. Embora também no 9º, se você quer fazer um curso profissional, pronto, que foi o meu caso. Fui logo para uma área, e detalhe, eu queria propaganda e marketing, que sinceramente eu ia ser muito boa em propaganda e marketing nesse país, porque se tem uma coisa que é uma
porcaria nesse país é as propagandas de coisas na televisão. Eu dou cada risada daquelas propagandas. Eu também não gosto. Que é umas propagandas sem pé nem cabeça. Antigamente, né, as propagandas Eram sempre foram muito bonitas. muito sempre. Boas. Tem só aqui as das redes de telecomunicações, principalmente no final do ano, elas fazem umas muito boas. Mas quando a gente fala assim de produto, o meu sonho, assim, sonho de criança, adolescente, vamos dizer, era mesmo fazer propaganda e marketing. Só que depois vinha várias crenças em cima das profissões, porque você vai consultar quem? Quem tá à tua volta, né? Família. E a família sempre diz, não pode ser isso, porque olha, você falou de aeromoça, foi um dos meus sonhos, ser aeromoça. Mas nunca tive os dentes muito bonitos, aí os meus tios diziam assim, não, pra ser aeromoça tem que ser linda. Tem que ser muito bonita. Sim, aqueles estereótipos, né? De que cada profissão tem que ser assim ou assado. E ainda tem isso, né? Tem. Muita gente que ainda. Então, depois queria ser jornalista, porque como eu sempre falei muito bem, na escola, as pessoas falavam, gostava que eu, quando fosse trabalho, eu que falasse, que desse palestra, sei falar muito bem, sei que eu gosto, que eu sou mesmo boa comunicadora, então eu queria fazer jornalismo. Aí, de novo, jornalista, porque para ser jornalista você tem que pensar que jornalista também pode ir pra guerra, e não sei o que lá, umas coisas meio sem pé nem cabeça que falavam naquela altura. E aí, como você é adolescente, que ainda não tem o cérebro totalmente maduro, o que é que você faz quando um adulto fala isso? Você elimina. Você não sabe que ele está falando só uma vertente, ou que pode vir a acontecer. Na sua cabeça, eu não posso. Então, eu fui eliminando essas coisas todas. Só que aí, pronto, depois a vida corre, né? E nós vamos experimentando até por força mesmo da vida que te empurra e ser obrigada a ir para algum lado, né? E aí, claro, a gente vai para muitos lados. Acho que mulher, principalmente, vai muito para estética, né? Quando se forma, porque é uma área boa. Então, entrei em várias coisas, assim como você também, porque quando a gente perdeu a nossa mãe, você era muito jovem, eu também ainda era, né? Ainda também estava no início da profissão também, estava começando, tinha começado a altura da dança. Quando eu conheci a dança, se conheceu comigo, inclusive no mesmo dia. Portanto, eu ainda não trabalhava com a dança, realmente era professora e trabalhei durante muito tempo como professora. Só que é engraçado que sempre que você vai entrando numa profissão, depois você vai vendo que não é bem aquilo, né? Você até gosta, mas daqui a pouco. Muitas vezes sim. Portanto, hoje, como deu pra perceber, nós não vamos falar sobre profissão, apesar de parecer. Até parece. Apesar de parecer, nós não vamos falar sobre profissão, mas sim sobre a busca incessante de faça aquilo que você ama e seja feliz e seja livre. A bendita palavra que eu acho ela chata, propósito. Isso. Meu, que... Né? Busca o teu propósito. Sou claro do propósito, eu não cheio propósito. Qual é o teu propósito? Para essa coisa das redes sociais, você tem que descobrir o seu nicho, o seu subnicho. Chato. Tudo. Não é? É pressão, né? Pressão da sociedade. A sociedade constantemente pressiona, seja para o que for, né? Constante pressão, só na pressão. É um funk, literalmente, só na pressão, né? Portanto, o nosso objetivo aqui é precisamente dizer sobre isso e até mesmo desmistificar e trazer alguma leveza com relação a isso, né? Hoje em dia a gente vê a internet, ela tem muita coisa positiva e tem esse outro lado, né? Que é esse lado da pressão. A gente tá farto de saber que a internet é uma ilusão, muitas vezes, nem tudo, muito daquilo que você vê não é verdade, nem é aquilo, tem todos uns bastidores, aquela coisa toda, todo mundo tá farto de saber disso. Mas virou moda, acima de tudo, esse positivismo tóxico, né, de dizer constantemente do teu propósito, de fazer aquilo que você ama e tudo mais. O problema é que nem todo mundo pode escolher fazer aquilo que se ama. Né? Então é muito pesado. Eu sei que parece motivador, parece tudo muito lindo, né? Dizer faça aquilo que você ama, corra atrás dos teus sonhos, busque, não deixe de sonhar, não deixe de lutar. E isso te traz uma mensagem subliminar por detrás desse positivismo e dessa coisa de vai em busca, você consegue, corre atrás dos seus sonhos. Um cansaço, uma busca incessante muita pressão pelo teu propósito ou pelo realizar dos teus sonhos, né? E quando eu digo que nem todo mundo pode escolher fazer aquilo que se ama, é porque fazer aquilo que se ama, primeiro que depende, como nós começamos aqui falando das profissões,
tem a ver exatamente com a fase da vida. Hoje eu amo uma coisa, de repente dali 6 meses, de repente dali 1 ano, a gente já não ama mais aquilo, né? As coisas mudam, né? Muda, porque nós mudamos, e ainda bem que mudamos. Pior é se você fosse quem você era há 20 anos atrás, essa que estava mal, né? Então, essa busca incessante por fazer aquilo que se ama é algo muito cansativo e muitas vezes vem esse esgotamento psicológico que tem a ver com o nosso podcast passado, quando a gente trouxe sobre o cansaço. Um cansaço físico, um cansaço mental, um cansaço psicológico, né? Que vem camuflado dessa busca. E aí você fica frustrada porque você muitas vezes está vendo todo mundo se realizando e fazendo o que ama e você não. Parece, né? Porque é assim que as pessoas estão vendendo. Eu estou fazendo o que eu amo, eu estou me realizando porque eu lutei, porque eu fiz, porque não foi sorte, porque a sorte não existe, foi trabalho, foi cansaço, foi isso, foi aquilo outro. E você também pode. Só que você não está conseguindo. Então aquela pessoa está dizendo que fez e que você também pode. Mas você não está podendo. Você não tem forças, ou você está numa situação de vida complicada, ou você está com um trabalho, né? É muito mais complicado. Então, amar aquilo que se faz, amar algo, não significa você querer fazer disso um trabalho, certo? Você pode muito bem estar confortável, minimamente bem e paralelo, sim, você pode sim e deve, porque nós, obviamente, não estou aqui destruindo o sonho de ninguém, você deve sonhar, obviamente, e lutar e trabalhar pelos teus sonhos, com certeza, e correr atrás deles. Mas, acima de tudo, isso não precisa ser a tua busca desse propósito, porque o propósito, ele se modifica conforme as tuas escolhas, conforme as tuas decisões, conforme as tuas mudanças, né? Conforme tudo aquilo que você ressignifica ao longo da vida se ajusta no teu propósito. Porque a sociedade traz o propósito distorcido. O propósito do ser humano, que é o propósito primário, que é precisamente você viver essa experiência e experienciar cada segundo da tua vida. Esse é o teu propósito. Que você possa, com os teus 5 sentidos que você tem, e quem não tem os 5 tem 3, mas tem um mais apurado do que outro, né? Que você possa, acima de tudo, usufruir da experiência da vida. Então, esse é o teu propósito. Vê? Ou seja, e a gente passa muitas vezes uma vida inteira em busca do propósito e você vai deixando de vivenciar todas as coisas boas que o momento presente está te trazendo. E às vezes você nem reconhece o que o momento presente está te trazendo, né? Com essa percepção de futuro. Eu estou correndo atrás dos meus sonhos, eu estou correndo atrás daquilo que é. Então você está com a visão lá e muitas vezes esquecendo de aproveitar o passo a passo, né? E a gente acaba por se definir e se apresentar como sendo aquilo que se é, de profissão. Então, você vem aqui e diz assim, eu sou a Vânia bailarina, eu sou a Dina, não sei o que lá. Então, imagina que venha, então eu sou a... Isso, né, na hora de se apresentar, né? Ou até quando você tá querendo puxar um papo com alguém, a primeira pergunta, né? Você pergunta primeiro onde é que você mora, não sei o que lá, e é logo, o que é que você faz? E aí, eu sou médico, e você, que bom, seu doutor, muito prazer. E de repente, você tá de frente com o médico e você, o que é balconista? Que você é? Exatamente, você fala, você fica até com vergonha de dizer que você é balconista na frente da pessoa, porque já se criou aquele estereótipo, né, de que se você... Médico, arquiteto, engenheiro... Isso, são os senhores doutores, né? São necessários e iguais a todo mundo. Funcionário de loja, de restaurante. Sim, são menosprezados muitas vezes. Até mesmo antigamente, nem chefe de cozinha era tão assim valorizado, só que graças aos bons deuses as coisas foram, mexendo e pronto, foram tomando agora medidas mais de valor, vamos dizer assim, né? A busca pelo sentido, na verdade, virou um produto. Então, hoje em dia, vende-se os sonhos, né? Com essa ilusão. E até porque saem vendendo de que você buscar o seu propósito e não é buscar o seu propósito. Ao buscar o seu propósito, buscando aquilo que você ama, isso vai te atrair dinheiro. Porque, né, como é que é aquela frase? Tem um ditado, não tem? Que diz,
Quem corre por gosto não cansa? Não, aquele do tipo, não há um único dia que eu trabalhe, porque como eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu gosto, faça então aquilo que você gosta e não precise trabalhar nem, não é? nem por um dia. Nem por um dia. Pô, muita treta, vamos desmiuçar isso já aqui, porque não é bem assim. Então, como está muito atrelada essa coisa de amar algo é o suficiente para dar uma renda e lhe dar até, sei lá, estabilidade, não sei o que cada um vai procurar, essa daí é uma narrativa muito má porque ela também exclui isso que você está falando, que tem alguém que está precisando nesse momento, né? Quando a mãe morreu mesmo, eu lembro, você tinha em torno de 12 anos, ia fazer, né, 12 anos dali um mês, eu estava trabalhando num colégio particular, dando aula, foi muito bom, e não sei o que lá, e vivi alta pressão, e eu gostava daquilo que eu fazia, mas vivia uma alta pressão, porque, claro, é óbvio, a escola lá quer saber se tem sua mãe doente, se não tem sua mãe doente, se tem algum parente doente, cada um com seus problemas, eu quero que você bata o teu cartão, a hora aqui, a hora certa, que você entra, que você sai. E depois você vai ficando com uma pressão total do teu dia a dia e aquilo tudo vai tendo que se adaptar. E eu tive que me adaptar, porque eu já sabia que ia perder o emprego, né? Então não é só uma questão de você ter que fazer aquilo que você gosta. Depende, né? Então tem muita gente que vai acabar sendo obrigada a hoje ainda não ter condições de trabalhar com aquilo que gosta. Quantas pessoas, e isso não significa que não é para você fazer essa busca, claro que é. Tem que estar o máximo possível alinhado com a nossa essência, né? Então, se realmente eu detesto comida, um exemplo, eu vou dar outro exemplo, que é o meu caso mesmo. Eu detesto qualquer coisa que seja referente a sangue, saúde das pessoas. Eu tinha medo de, enquanto professora, pegar, porque hoje está muito inclusivo, ainda bem, né, nas escolas, entre crianças com autismo, com síndromes diversas, e eu tinha muito medo de pegar com síndrome de Down, autistas, que agora até parece que tem mais, mas naquela altura a gente não via tanto, porque eu não sabia lidar. Ou seja, eu tenho que reconhecer aquilo que eu não sei lidar. Né? Então eu não sei lidar com sangue, se uma pessoa desmaia na minha frente, eu sou capaz de desmaiar junto, alguém tá vomitando, eu não sou capaz de ficar vendo vômito, coisas assim, coisas que eu acho mesmo nojenta. Então, para mim, enquanto que você, por exemplo, consegue sempre ver, você teve o seu desejo de querer ser médico e tudo, porque sabia que você tinha condições de aguentar isso, né? Então a gente também tem que perceber, vou espirrar. Obrigada. O problema foi que você escolheu espirrar mesmo no microfone das pessoas, mas não é de ser nada. Ela podia ter virado pro outro lado do microfone. Perdão. Perdona, pessoas. Adoro espirrar. Gosto tanto de espirrar, gente. É bom, eu também gosto. E, então, o que eu quero dizer com isso? Por vezes a gente é obrigada a adaptar. Eu sei para onde é que eu quero ir, porque sei lá, então, ou pelo menos, não preciso saber para onde eu quero ir, mas eu preciso saber para onde eu não quero ir. Eu lembro que quando eu terminei também o oitavo, e ia fazer o colegial profissional, eu fiz aqueles testes lá, né, de profissão. E claro, deu logo que eu não ia para essa área, que eu não ia para cientista, para a área de biologia, né? Essas coisas todas, porque filosofia é uma área que eu não gosto e eu nunca iria me ver aí nessa área. Então é a mesma coisa, se eu detesto cozinhar, se eu detesto, também não vou para um restaurante. Agora, se você está numa situação de perigo, que significa de insegurança, né? Não, o sistema nervoso está lá alerta, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que se adaptar. E até você pode não gostar de restaurante, né? Muita gente que sai do seu país e vai para outro lugar é obrigado a, no início, fazer o que você não gosta, não é? Também, quando cheguei aqui, não fui logo ser bailarina, fui trabalhar em telemarketing, né? Então a gente também é obrigada a fazer algumas coisas que você não gosta tanto assim, e que daqui a pouco você vai lá evoluindo, mas é muito feio essa imagem de querer só vender, que, não, faz o que você ama, que é tudo lindo e maravilhoso, e não é bem assim. Sim, escolha cada vez mais coisas alinhadas. Exatamente. Né? A tua essência, acho que é mais essa frase, ela precisa estar mais ali resguardada. Isso, sim. E isso que você estava falando da apresentação, eu acho que é mesmo isso, a gente acaba confundindo depois, né? Porque, por exemplo, que nem você disse, o fulano de tal se apresenta como médico, eu me apresento como empregada de mesa, balconista, seja o que for. Dá a entender que é menos, né? Exatamente. Dá a entender que é menos. E de repente até você não sabe, mas eu posso também ter estudado. De propósito, não tá? Alguns se apresentam como prazer, eu sou o doutor fulano de tal. E experimenta não chamar ele por doutor, pra você ver. Ele vai dizer, ele vai te corrigir. Vai corrigir. Exatamente. Portanto, né, há pessoas que gostam de reforçar
E gostam porque saíram confundindo. Saíram confundindo o que é a identidade. Então, o que a gente faz? Você acaba pegando a profissão, essa coisa do teu propósito, e você acaba transformando na tua identidade. Então, ele é o doutor. Ele não está doutor, ele é o arquiteto. Ele é o engenheiro. Interessante a gente falar, a gente nem sabia direito o que ia falar o tema hoje do podcast. Interessante a gente estar falando sobre isso, porque agora eu tô aqui a pensar. A hora que eu estava estacionando o carro, estava com minha filha, e eu estava falando com ela no carro sobre a escola, a mudança que ela vai ter agora. Então eu estava falando sobre nossa rotina, como vai mudar ligeiramente, e eu estava mostrando para ela, porque de manhã eu estava estudando com ela e estava lá meio que brigando com ela nos exercícios. E eu falei, eu só quero que você perceba quando a mãe briga com você num teste, num estudo assim, que não confundir. Não é você, eu não tô brigando com você, porque a Vitória é burra, a Vitória eu falo muitas vezes que ela é desatenciosa. Então assim, que você é desatenciosa, que você não presta atenção, mas você está assim. E tava mostrando para ela qual era a diferença. Ela tem 10 anos, mas eu tava mostrando para ela o que significa ser e o que significa estar. Exatamente. Então, esse povo, porque não é só esse povo, já vem dessa crença de lá de antigamente, que nos incutiram isso, que você né? Você é a profissão. Então, se você é doutor, se você é engenheiro, se você é arquiteto, e não vamos falar aí, tem muito mais também, você é alguém importante. Né? Na verdade, porque a sociedade é de status. É status. E então, é isso que interessa. Até porque o que interessa o ser? Porque, ok, fala-me que você é um doutor. E o que você faz quando ninguém tá te vendo, doutor? Que é isso que me interessa. Não me interessa só o fato de você ser um doutor. Que bom que você teve condições para isso e você é necessário, né? Assim como o lixeiro também é necessário, assim como a faxineira que limpa o hotel também é necessária, e assim sucessivamente. Eu quero saber o que é que você faz quando ninguém tá te vendo. Isso é que me interessa. Não me interessa o que é que vem na frente do teu nome. Né? Interessa-me se você cumprimenta o lixeiro, interessa-me se você, quando vai ao mar, recolhe o teu lixo, ou se você passa por cima, se tem uma garrafa, se você passa por cima, se você recolhe. Interessa-me se você dá bom dia, se você passa por cima de alguém, se você xinga aquele. Isso é que me interessa. Exatamente. Todo o resto não me interessa aquilo que você é. Porque isso não me diz nada. Né? Então, é esse que é o problema. A sociedade distorceu muito isso. Então, o ser já não interessa pra ninguém aquilo que você é de verdade. Interessa aquilo que você faz. Aquilo que você e não só como profissão, mas com tudo na vida, né? A gente já falou isso aqui em outras alturas, com relação aos traumas, né? Você é eu sou tão ansiosa, eu sou tão triste, a minha mãe depressão. Era tão isso, né? A minha amiga é tão assim, não, entende? Às vezes a gente vai rotulando e definindo, e a pessoa e as coisas tornam-se essa definição, e a gente esquece de avaliar verdadeiramente aquilo que interessa, que é esse propósito, quem você é. Né, quem você veio aqui ser e o que você está fazendo para que você venha a ser isso. Isso é que interessa. Né? E todo o resto, agora, se você está fazendo aquilo que você ama ou que não, tudo bem, mas e quem é que você está sendo? Porque você pode estar fazendo algo que você não ama, pelo contrário, até que, entre aspas, você é obrigada, porque olha, foi o que aconteceu, foi o que calhou, foi o que chegou no momento, e você teve que agarrar porque era uma dificuldade financeira ou qualquer coisa assim, não é? E você ser uma pessoa maravilhosa, você ser um ser humano incrível. E tá bem, e tá feliz. Né? Estar bem, estar feliz. E até você pode nem sequer não estar feliz e pensar e ter essa cobrança que a sociedade traz, mas em compensação, você como essência é divina. Ou seja, você está tão focada naquilo que a sociedade está trazendo, né, de correr atrás dos seus sonhos lá, que você sente-se frustrada de, olha, vez, eu tô para trás, né, eu realmente não tô sendo ninguém, não tô correndo atrás dos meus sonhos, ou se calhar nunca nem vou conseguir, aquele tá conseguindo, não, mas você esquece de ver o outro lado. E numa dessa, realmente, você não está performando, mas a tua essência está ali. Né? Você é um ser humano incrível que ajuda outras pessoas, você não define, você acolhe, você tanta coisa, né? Aquele ser humano que vale a pena, mas como ninguém valoriza isso e ninguém tá olhando para isso, porque tá muito mais preocupado com a performance,
Então você também acha que, numa dessa o teu valor vai diminuindo, aí né? você vai atraindo mais coisas. Exatamente. E assim vai cada vez quem nos segue aqui sabe disso que a gente fala, né? Do estar onde eu estou agora, em termos de vibração, e depois as camadas que eu tenho para cima e as camadas que eu tenho para baixo. É isso mesmo. Que podia abrir uma grande camada só para cima, daqui a pouco você começa a abrir uma camada para baixo, porque você acaba se confundindo aí nesse ser, estar dos outros, e não sei o que, não sei o que lá. É isso mesmo. E sai virando uma salada. Isso é muito desafiador. Então, acho que a primeira coisa, assim, para a gente deixar aqui nesse podcast bem vincado é sobre isso, não confundir, não transformem isso de profissão em identidade, porque não tem porque nada a sociedade valoriza produtividade, sucesso profissional, medida de valor pessoal, e são valores distorcidos, e a gente tem que mudar o nosso foco. Depois a gente começa assim, ok, então faz o que você ama, né? Olha, o teu caso, uma coisa que você amava fazer, sempre gostou, e até hoje você ainda ama fazer isso, que é cozinhar, né? E aí, claro, depois tem ainda esse lado que, por acaso, tenho que confessar aqui que a gente tem isso muito no nosso DNA, que é tudo que a gente faz, a gente sabe fazer muito bem feito. Então é bom, porque em qualquer lugar que a gente vá, nós temos certeza absoluta que somos ótimas funcionárias, saímos de lá muito bem faladas, recomendadas. Se a gente voltar naquele lugar e bater lá a porta, a gente tem trabalho de novo, né? Então tudo que a gente sabe fazer muito bem feito. Quem nos conhece, vira e mexe, tá sempre mandando mensagem falando isso. Pô, é incrível como agora você tá fazendo tal coisa, eu sei que você faz bem feito. E quando você fazia tal coisa, também fazia muito bem feito. Então isso é muito interessante, mas quando a gente pensa assim, vai fazer algo que você ama, parece que traz uma ideia de hobby, não é? Tipo, o que você ama fazer? Eu amo cozinhar, que nem eu amo dançar, e foi o que eu fiz naquela altura, foi quando a mãe morreu. Tive que me adaptar, perdi o meu trabalho. Aí comecei, por causa também de você começar a morar comigo, você era muito nova, fiquei também preocupada o que ia passar na tua cabeça, falei, não, vamos entrar numa dança, porque não é, todo hobby ajuda muito as pessoas a passarem pelas suas dores, e lembro que naquela altura eu já fazia minha dança, mas achei a dança do ventre, você estava comigo naquele dia, foi muito curioso, nós duas começamos, o meu intuito para com você era só de trabalhar a mente, não sei o que lá, e o meu intuito era porque eu também sempre gostei de dança, poderia ser uma nova vertente, até que aquilo foi até a própria professora que me trouxe, você podia começar a trabalhar com isso, porque ela viu que eu estava desempregada, que eu levava dom para coisa, por que você não faz o mesmo curso? E na altura eu já estava fazendo um curso, que era tipo um curso de magistério para professora de dança, estava mesmo fazendo um curso profissional para isso, então eu já estava gostando daquilo, e eu guiada por essa crença da sociedade, eu estava em busca vou deixar de fazer o que eu gosto para fazer, né, de gostar do que eu faço para fazer o que eu gosto. Exatamente. Então agora eu vou começar na dança, mas eu vou contar para vocês por experiência própria, e você me ajuda porque passou pelo mesmo em diversas outras áreas, até passou mais que uma vez, qual é a grande sacada que tem aí que pode te dar uma rasteira, mas que é importante, atenção, né, porque nos traz aprendizado. Ok, naquele momento eu deixo de fazer isso e começo a trabalhar com a dança. E é maravilhoso, porque quando você trabalha com aquilo que você gosta, é espetacular. Você não está trabalhando, você acabou, né? Você tem a sensação de fazer o cursinho, então você tem conhecimento. Você tem conhecimento mais ainda, e todo mundo diz, como é que você quer saber? Geralmente falam isso, né? Você quer saber sobre o seu propósito? Tem que ser algo que você faz, você esquece do tempo. Exatamente. Você faz você faria de graça, você né? faria de graça, que você não vê o tempo passar. Eu não vi o tempo passar. Com certeza trabalharia de graça, só com a dança, não sei o quê. Então pronto, por ali eu vi que era mesmo. E é, não é? Porque eu gostava sempre muito e tal. Só que o que a gente não pode esquecer é que a partir do momento que você começa a trabalhar com aquilo, e aí eu tenho que falar que tem que passar um bom tempo, né? Para isso acontecer. Você vai ter demandas normais de qualquer outro trabalho. Então, sim, eu gostava da dança. Mas o que é gostar da dança? É eu mexer o meu corpo, é eu entrar na sala de aula e desestressar, não é? Quando eu entro na sala de aula para dançar, vamos colocar aqui específico as artes. O teu objetivo, né? Vai Qual trazer era o teu objetivo? Isso. Objetivo dentro da sala, quando você leva esse dom, creio eu que para o cantor a mesma coisa, para quem pinta a mesma coisa, quem mexe com barro. Acredito eu que qualquer artista, né?
pensa assim, que o hobby eu vou lá, vou desestressar, eu tive um dia ruim, eu vou pôr na minha arte, eu tive um dia bom, eu vou pôr na minha arte, eu vou ali, pronto, vou soltar, ou vou só dançar a dança de salão com meu marido e ali vai ser tranquilo. Ok, então você tá ali só para isso. O que você tem que pensar? Nada, né? Só tem que pensar ali na coreografia, no passo que o professor está te dando, e essa é a ideia. Você desabstrair do teu dia a dia, das coisas que você fez, e apenas mergulhar ali. Você tá cozinhando, o que você tinha que pensar? Cortar a carne, fazer o tempero, prestar atenção, porque você está lidando com coisas extremamente perigosas, como fogo, cortes, muita presença. E aí, escape do lado de lá. Só que quando você trabalha com isso, você não está só assim. Você não pode estar só assim, né? Porque você vai precisar, primeiro, você tem que preparar a aula. Eu tinha que preparar a aula, então já existe uma demanda que não tinha antes. Preparar a aula, mas tudo bem, eu tinha meu trabalho de planejar as aulas das crianças, agora é planejar a aula da dança. Ai, que delícia, porque como eu gosto do que eu faço, é uma delícia. Tá. Depois você tem que preparar a aula, você tem que dar a aula, você tem que dar o feedback da aula. Para as alunas, se elas estão melhorando, se elas não estão melhorando. Se você vai fazer viagens, você vai ter que dar o comando de lidar com muitas mulheres, com convivência mesmo, onde umas se dão bem, outras não se dão bem, tem que trabalhar vaidades, egos, etc., viagens e etc. O que eu quero dizer com isso? Passado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos fazendo aquilo, às vezes nem tanto, e depois, exatamente, e aquilo crescendo, porque, né, você não vai ficar com uma coisa pequena, geralmente aquilo vai crescer, você até pode começar fazendo marmitinha na casinha das pessoas, mas daqui a pouco aquilo vai tomando uma proporção de ser obrigado a abrir um espaço daquilo. Então aquilo vai se tornando a tua marca, a tua empresa, as tuas coisas, e aí é que o bicho vai pegar, porque vai aparecendo outras cobranças, outras demandas que você não tinha parado para pensar, porque até então você pensou assim, pô, meu, é hobby, é o que eu gosto e tá tudo bem. Então a gente vai com essa ideia meio de que propósito, e ele é só eu vou chegar lá, eu vou encontrar o meu propósito. Então eu encontrei o propósito da dança, vim trabalhar com dança do ventre em Portugal, tá encontrado o meu propósito. Né? E por que não? Porque de repente pode acontecer isso que eu expliquei agora, essa é a minha história, eu não estou falando que é a história de toda a gente, eu estou falando que essa é a minha história, o que eu posso falar. Vi que aquilo que eu estava fazendo todos os dias começa a nascer uma obrigação, uma coisa ali que eu não sentia antes. Então vem pressão, vem obrigação, vem cobrança, vem um monte de coisas que eu entrar só na sala de aula e dançar não tinha. Exato. E agora eu tenho que lidar com aquilo. O próprio que não deixa de você amar na mesma, que você continua amando tudo. A diferença é que muitas vezes a obrigação torna-se maior do que o amor. Né? O estresse. E imagina até que junto disso você está passando por um problema na vida, aconteceu uma desavença familiar ou qualquer coisa assim, você ainda tem que lidar com mais isso, e de repente tudo junto, de repente você se pega ali num ponto e o que aconteceu aqui? Né? E você até começa a pôr em causa, será que eu já não amo mais aquilo que eu faço? Isso, exatamente, né? Exatamente isso. Porque, claro, que dentro do seu propósito, ou seja, dentro do teu trabalho que você estiver, seja ele qual for, seja já aquele que você ama ou aquele que você ainda não ama, vai acontecer uma coisa, que o universo é mágico, ele vai te mandar as coisas que é para você trabalhar, né? E aí você tem que estar atento. Quem está atento, isso aqui é o universo conversando comigo, ótimo, porque aí é que você vai perceber que ele é construído, literalmente, que ele não é encontrado, o propósito é construído, mas do contrário, você acha que tá mal, e é nessa hora que tem muita gente que fica rodando, caindo em mesmo ciclo, porque acha que como veio uma demanda, não conseguiu dar com aquela demanda, a pessoa sai e fala, pô, o propósito não era esse, afinal eu devia ir para outro lugar. Aí nesse outro lugar acontece obviamente que a mesma coisa de uma maneira diferente, você, pô, também não é esse. E nisso você fica rodando e não sai do sítio. Não é que o primeiro estava mal. O primeiro até estava bem, sim. Você só não entendeu que aquele obstáculo que veio, ele não era para ser gerido dessa maneira, era para ser gerido de uma outra maneira, né? E aí sim você crescer. E isso faz você depois perder. No meu caso, por exemplo, sim, começou. Trabalho com muita mulher, muitas viagens, a coisa começa a crescer, não sei o quê. E depois, qual era o meu estilo? O meu tipo de pessoa, que eu entrego muito,
que eu dou demais, eu não vejo as horas passar. Até hoje, em atendimento vira e mexe, acontece isso. Então era a mesma coisa na dança, tanto que eu detestava que eu tivesse aula depois, porque eu sabia que eu tinha que terminar a aula, as pessoas ficavam com a cara na janela, tinha que cumprir, porque eu detestava, porque eu gostava de dar aquilo que eu me propus a dar, e muitas vezes eu ficava lá mais tempo. Só que o que eu não percebia é que quando eu dou demais, eu também saio dos meus limites. E naquela altura eu não tinha essa consciência, por isso que eu tô falando que é importante ter a consciência. Então o que eu interpretei? Eu interpretei que eu dou demais, elas dão de menos. Eu não recebo tudo que eu preciso, não sei o quê. Quer dizer, eu dou um material, eu dou uma coisa, a pessoa não veio, porque as pessoas acham, principalmente nas artes, acontece muito isso, que é, se eu não vou à aula de canto, se eu não vou à aula de pintura, se eu não vou à aula de dança, se eu não vou ao futebol, se eu não vou, ali, eu não pago. O pai acha que é isso. Se meu filho não foi à aula, eu não preciso pagar. E ele esquece que não é assim que funciona. Exatamente. Não é? O serviço tá lá, a luz tá acesa, o funcionário tá lá. Então precisa ser pago na mesma. Né? E muitas vezes os alunos não queriam pagar. Então eu assim, ok, não quer pagar, deixa para lá. Né? Na mesma pessoa recebia o material, recebia as músicas que todo mundo recebeu, sendo que ela não foi. Então assim, vai ficando um desnível. Se você só entrega no teu trabalho e não trabalha com os limites, que a gente também já falou em podcast aqui sobre os limites, onde isso fica muito defasado. E aí, se você não tem autoconhecimento, você joga no outro, que era o meu caso. Eu pensava assim, eu não tenho a troca. Eu só dou, ninguém vê o meu valor. Porque quando aparece outro professor, vão lá, faz um workshop, não sei o quê. Muitas vezes até chegava e falava pra mim, eu fui fazer o workshop da fulana de tal, ela ensinou o movimento X. Eu olhei, posso ver? Posso, olha, tá aqui. Eu falei, olha, esse movimento tá na apostila tal, no módulo tal, na página tal. Então eu ficava doida da vida, que falasse, quer dizer, veio uma fulana de tal, ou ela foi até não sei aonde, nas Rússias da vida, fez o workshop, disse que ela ensinou um novo e não tá dando valor naquilo que eu ensinei. Então, tá vendo? Tinha assim uma coisa muito também do meu ego. E eu não estava percebendo que não era sobre isso, e sim sobre eu dar demais. Né? Eu tenho que saber até onde eu posso dar, eu não tenho que esperar que elas me retornem. Eu é que tenho que dar de coração, sim, até onde eu posso dar, também. Né? E sem eu tô cobranças, dando o meu né? exemplo aqui na dança só para ser mais fácil de falar para vocês, mas qualquer tipo de trabalho que vocês tenham, se vocês não estão avaliando isso, aquilo que é amor, então a dança era um amor para mim, é muito interessante, que eu gosto hoje de dançar, mas já não tem aquela magia que tinha antes. Eu noto a diferença, que hoje não tem aquela magia que tinha antes. Agora, quando eu tô totalmente despretensiosa daquilo, aí sim, sei lá, olha, nós estamos no nosso pagode, estamos lá dançando, isso aqui lá, e eu tô despretensiosa. Aí tem. Aí eu tô sentindo o meu corpo e tô sentindo aquele prazerzinho gostoso de estar dançando, de estar cantando, de estar ali curtindo. Mas se eu tiver que estar ali já não tem aquela magia. Olha que interessante. Então, o que acontece? Aquilo que é um hobby, tá vendo como é uma faca de... faz o que você ama, tá? O mal de transformar o hobby na tua profissão é que depois você pode cair nisso. Se você não tiver essa linha aí de autoconhecimento muito bem feitinho, você vai acabar. E você tem que pensar que nem todo trabalho vai precisar literalmente ser isso daí. Pronto, vai ser maravilhoso, eu tenho que amar, eu tenho que gostar, eu tenho que tem que render de mim. E às vezes você até aprende, conforme você tá fazendo, você até vai aprendendo a amar aquilo. E você descobre no meio do caminho, você já descobre caminhando, que afinal eu gosto muito disso. Olha, e não aconteceu isso comigo com a dança? Eu criticava imenso quem fazia dança na altura, quando eu cheguei, eu tô falando de 20 anos atrás de Portugal, as meninas trabalhavam ainda a dança do ventre muito com a parte espiritual, não é com, vamos trabalhar até com o feminino, como você trabalha e tal. E eu dava risada daquilo. Eu até brincava que era a dança do ventre, inspira, respira. Daí eu falava, lá vem a menina do inspira, respira. Porque trabalhava a dança do ventre nesse âmbito de trabalhar os chakras. Eu lembro de uma aula da menina falar, inspirem ao expirar o baço para baixo. Eu a virar pro lado para as meninas e eu, baço? Quem sabe onde é que tá o baço? Sim.
E a gente riu, tipo, imagina, até fiz chacota, vamos dizer assim, com aquela situação. E depois da pandemia, quando tudo vira e eu viro terapeuta, hoje, muitas são as vezes que eu até dou aula de dança pra pessoa, eu indico pra pessoa, pedindo pra mexer o baço e inspirar e expirar. Então aquilo que eu não gostava, olha que lindo. Não pode falar mal de ninguém, porque a gente pode julgar, rotular, definir, porque um dia da caça, outro dia do caçador. Chapada. Mas é importante a gente reconhecer, porque errar todo mundo erra, gente, faz parte, né? Você não pode ficar permanecendo no erro. Ainda bem que você consegue olhar pra trás e dizer, foi feio o que eu fiz, né? Feio. Mas olha, era o que você sabia, era o que você tinha naquele momento. Consciência, zero. É isso. E sabe por quê? Porque a gente tá com hiperfoco em outra coisa. Como naquela altura o meu foco pra dança era essa coisa aí, olha, tem que saber nichar, tem que saber subnichar, não sei o que lá, era a minha vertente. Quero trabalhar só com mulheres, era muito interessante, que toda vez que eu falava, eu só quero mulheres, sempre me aparecia um homem. Muito interessante. Só quero trabalhar com não sei o que. Por exemplo, as pessoas falavam aqui em Portugal, não quero trabalhar com os russos, não sei o que lá. Se eu pensasse, lá vinham os russos comigo, lá vinham as russas. Tive várias alunas russas, ucranianas, e que não me deram nunca nenhum trabalho, foi o máximo mesmo trabalhar com elas. O nível de excelência é maravilhoso. Então é muito interessante que tudo que você vai dizer que não, depois vai te acontecer, né? Então, pronto, acho que é só mais uma visão para a gente poder observar aqui que as coisas nem tudo é tão, né, a 100%. Eu olho, sim, tenho que trabalhar. Tem artista que tem burnout. Burnout não é só burnout não é só pro povo que trabalha. E há um julgamento muito grande do público, porque a primeira coisa que você fala é o quê? Ele faz aquilo que ele ama, tem tanto dinheiro, corre a vida a mil maravilhas, e tá com depressão, e tá isso, e tá aquilo, né? Que é aquilo que a gente vê. Você acha que só porque ele faz aquilo que ama, e porque ganha muito dinheiro, e porque não lhe falta nada, ele não tem o direito. Entendeu? Ele não tem o direito. Não tem, que é assim que as pessoas vendem, né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado para o amor não se transformar em produto e muito menos o propósito em performance. Falei disso. Tem que ter atenção, cuidado com as frases motivacionais. Com essa pressão. Frase aí, ela é muito boa. Ela é muito, muito, muito boa mesmo, porque eu vi que isso depois, pronto, de certa maneira aconteceu comigo. Quer dizer, era um hobby, mas aí quando vai virando produto, e você não faz isso por ganância não, sabe? Porque nunca ganhei milhões de dinheiro aí não, senão tava já rica, né? Ao contrário. Mas o que eu quero dizer é porque você faz porque você quer sempre melhorar, até porque você pode ter um nível de excelência até muito grande, entende? Eu lembro que era isso que eu queria subnichar no sentido, não, só quero trabalhar com mulher, e quem vem pra mim, eu falava mesmo, quem vem pra mim quer ser bailarina profissional, eu não quero quem quer só trabalhar com a dança do ventre, porque olha, acha bonitinho, quer dançar com o marido, é isso. Não, eu quero, quer dizer, era muito específico o que eu tinha. E aí, às vezes, você tem tão hiperfoco para aquilo, você quer ser tão profissional, você quer ser tão aquilo, que aí depois você massacra, e tá vendo? Aí vai virar produto, e aí aquilo que era um super prazer, que te dava toda essa motivação, depois acaba não dando. Então é perigosa. É perigosa essa frase, é muito boa porque mostra o perigo que tem aí nessa frase, de transformar o que gosta em produto. Exatamente. E a gente tem aqui outro ponto só para ressaltar uma outra variante disso. Esses dias a menina me falou despretensiosamente numa conversa de amigas, literalmente, e aquilo me bateu. Quando ela falou, porque acima de tudo eu estou presente, que aquilo que eu vendo eu faço, ok? Que fique bem claro. E então, ela disse assim pra mim, eu jurava que quando você se formou, não é, como chefe de cozinha, essa seria a tua profissão. Eu acreditei que era o que você iria fazer e que esse era o teu sonho, né? E eu respondi para ela de que foi preciso eu estudar, né? Que meu curso foram 2 anos, foi preciso me dedicar ali, foi preciso realizar e ir em busca desse sonho, para quando eu cheguei no fim e me formei e vi que o meu sonho tinha sido realizado, eu então vi que, afinal, esse não era o meu sonho. Então, é isso. E ela ficou olhando na minha cara. Que é desperdício. Ela foi olhando na minha cara e disse assim, nunca ouvi ninguém dizendo isso. Porque a primeira coisa que alguém me diria era, perdi meu tempo.
andei aqui 2 anos da minha vida, né, entrando à 1 da tarde e saindo às 8 da noite numa cozinha profissional, com teoria, com prática, com exames, com Pressão. um monte de coisa. Pressão, porque a cozinha é pressão, não dá, por muito amor que você tenha pela cozinha, é pressão. E, de repente, como assim? Você desperdiçou, você jogou no lixo os 2 anos da tua vida. Que muita gente faz isso com as faculdades, de 5, de 6, não é? E com pós-graduação, para chegar no fim e dizer que não era aquilo. E eu disse, não, eu sou extremamente grata, eu faria tudo novamente. E se eu tivesse outra vida, eu faria exatamente isso. Então, às vezes, é preciso a gente realizar os nossos sonhos, chegar no fim e dizer, afinal, esse não era o meu sonho. Né? Isso não tira o amor que eu sinto, isso não impossibilita de eu fazer, ou até se daqui por um tempo eu me lembro e até, olha, volte, ainda bem porque a minha profissão tá ali, sou formada, compreendo, entendo, não é? E então, domino da situação, posso me dar ao luxo de dizer, agora eu quero, apetece-me, então vou ser feliz aqui, né? Então, isso é que é o bom, mas acima de tudo, agora não me faz sentido, esse não é o meu sonho, não é. Ah, mas foi preciso você andar, foi preciso, né? E quando eu cheguei no fim, olhei para aquilo tudo, que eu tinha tudo realizado, montei a minha página, todo mundo me elogiando, dizendo, você nasceu para isso, maravilhoso. E eu, não. Não, peraí, parem, não. Então foi bom, porque eu também não me deixei dominar pelo externo, porque muitas vezes, né, a gente também se deixa dominar. Não dá para entender. O externo não dá para entender, porque se eu vejo a tua página, eu vejo uma excelência na tua página, né? Vamos pegar esse teu exemplo. Você nunca mesmo. vai entender como é que eu larguei mão disso. Depois, a tua página é linda e não é só a tua página que é linda. Eu compro uma coisa tua e adoro aquilo que você tá me vendendo. E a pessoa não entende. Então, como é que eu vou entender? E você estuda, você acabou de estudar aquilo, se formou, você faz isso muito bem, você vende seu produto muito bem, aquilo que você vende, é isso. Mas eu sou louca, e o mundo de burro e de louco, todo mundo tem um pouco. Né? Então é doideira, não dá pra entender. É a minha experiência, eu queria partilhar, porque é isso, a gente tem muita essa coisa de desperdício e tal. Não, permita-se mesmo ir lá, fazer, errar, chegar no fim, a experiência, conheci ótimas pessoas, não tão boas assim também, ganhei muita coisa, de vários sentidos, nem relacionado com a cozinha. Isso. Entendeu? Cabeça vai. Né, você lida com muita coisa, você aprende muita coisa, e foi muito interessante que eu recebi muito feedback da minha pessoa, né? Então também foi bom para eu trazer outras perspectivas, me ver de outras formas, com o olhar de outras pessoas também. Quando fui fazer o meu estágio, que tive que lidar ali com... Ninguém nem imagina o que é uma cozinha de um restaurante que fatura. Ninguém imagina o que vai lá dentro. As pessoas, só quem tá lá é que sabe. A escravidão que aquilo é, o cansaço, o esgotamento, a dor, o sofrimento de todo mundo que tá lá dentro. Né? Trabalhar numa cozinha, você tá de parabéns, porque é pesado, não é brincadeira nenhuma. E claro que rola de tudo lá dentro. Tudo que você possa imaginar rola lá dentro, e dependendo da situação tem coisa que você nem comeria fora se você soubesse, tem um monte de coisa assim, entendeu? Sim, então é isso, né? E isso pra mim é experiência. E era isso que eu dizia anteriormente, é você experienciar a vida. Com todas as tuas nuances, porque a vida se apresenta com nuances, de altos e baixos, de feio, de bonito, de tristeza e de alegria. E quando você se permite experienciar as nuances da vida, o bom e o ruim, você cumpriu o teu propósito. Falei bonita agora. Falou sim. Aquelas, né? Falei aqui no fundo do coração, porque eu sou assim, eu me permito chorar, sofrer, passar pelo bom, pelo ruim, que você tem que vivenciar, você tem que sentir, né? Então, acima de tudo, é isso, né? Sem dúvida. É vivenciar. O que significa isso? Não precisamos escolher o nosso propósito, entendeu? É só alinhar. Só viva. Veva a vida. Você viver sempre alinhado, né? Ali com os teus valores e tal, e vai. E só vai. E para de achar que não é esse o caminho, porque é assim, só que presta atenção no que está acontecendo no meio do caminho, no lugar de você achar isso daqui, porque a gente gosta muito de pegar aquilo e falar, isso ou tá servindo ou não tá servindo, né? Parece que é 880. Então, não, só pega e fala, peraí, calma, não é que não é esse meu caminho, deixa eu ver o que é, então. E pronto. E só vai, e agora, se depois aconteceu muitos cheques, não, né? De acordo com os teus valores, aí sim. Aí, se calhar, é hora de você mudar os teus
teus caminhos aí, porque os cheques realmente não estão batendo. Mas acho que não precisa ter pressa, sabe? E largar essa coisa de propósito. Exatamente. O modo de dizer, né? O largar. Sim, é isso. Muito bem. Gostei. E é exatamente isso. O importante é viva la vida louca. Tem a música do... a vida do... A música do Rick Martin. Viva la vida louca, né? Vamos viver. Viva a vida, se permita viver livre, leve e louca. Isso mesmo. Até o nosso próximo podcast. Não se esqueça de continuar aqui. Conta aí o seu propósito no calendário, é ótimo. Nossa, meu Deus, nos comentários. No calendário, Conta aí o teu propósito no calendário. Conta aí aquilo que você acha que é o teu propósito. Se calhar você já acabou esse agora já mudou, né? Meio confusa. Tipo, se calhar nem tem um propósito. Agora eu tô triste porque não tenho propósito. Não, eu acho uma delícia. Maravilhoso. Não é? Descobrir que afinal a gente não tem propósito. Mas eu acho, viver só. Na verdade, era isso que eu espero que vocês tenham conseguido concluir desse podcast. Sim. A verdade é essa mesmo, é a conclusão. De que eu não preciso ter propósito. Eu posso só estar caminhando. Né? O propósito é que a gente só precisa ser feliz com aquilo que a vida e como a vida se apresenta. Nem mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Beijo e até a próxima.